Durante toda a história, a maioria dos homens não ouvem uma clara exposição do Evangelho. Em toda a história, a maioria dos homens perdem o céu. Vocês sabem que é verdade. Tem pessoas nessa sala que irão perecer. Vocês sabem que é verdade. Digo isso porque, veja, se Deus não está apenas mostrando a vocês toda a bondade da criação, mas, além disso, Ele está mostrando a vocês a bondade de escutar o Evangelho, de ouvir a verdade, de saber que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, exatamente como você e eu. Somente para salvar até mesmo o principal dos pecadores. Quero dizer, por que Deus iria querer que nós soubéssemos que Ele salvou o principal dos pecadores? Porque Deus quer que saibamos que Ele salvou o ladrão na cruz? Porque Ele quer que saibamos especificamente que Maria Madalena tinha 7 demônios? Vocês já pensaram sobre por que essas coisas são especificamente ditas a nós? Elas são ditas a nós para que vocês possam ver quão más são as pessoas que Deus salva. E se vocês tiveram essa graça, que Deus não apenas deu a vocês toda a luz da criação, toda a luz de sua bondade, mas apesar de todas essas coisas, além de todas essas coisas, antes disso, vocês foram permitidos escutar a verdade. Venham, fujam para Ele de uma vez. Ouça, eu me lembro do meu padrasto. Meu padrasto veio para o Texas. E eu queria que ele ouvisse a verdade. E ele ouviu a pregação de Pat Warner na Community Baptist Church. Eu estava lá. Ele veio e me ouviu pregando no asilo. Ele me ouviu pregar, possivelmente em Floresville. Não me lembro exatamente, mas ele era capaz de ouvir a pregação do Evangelho diversas vezes. Eu tinha evangelizado meu pai, falei com ele muitas vezes, mas acho que aquela foi a maior verdade que ele já havia recebido em sua vida. Sei que essa foi a primeira vez que ele escutou um sermão bom e sólido, que continha verdade nele. Esse sermão, na verdade, foi pregado por um dos mensageiros de Deus. Ele recusou, mesmo quando eu estava falando no asilo. Ele se rebelava contra o Evangelho. Ele o estava rejeitando. Quando nós voltamos para Michigan, ele descobriu que tinha um câncer. Teve uma parada cardíaca fulminante. Foi surpreendente, ele teve uma parada cardíaca fulminante, então teve um derrame, depois teve câncer, então morreu. Irmãos, pessoal, quando vocês ouvem a verdade, há realmente um inferno lá fora. E Jesus, através de seus embaixadores, está dizendo a vocês: fuja desse lugar a todo custo. O que você dará em troca de sua alma? Você dará tudo. Por que você brincaria? Olhe, não espere até as chamas te consumirem para que você diga: ok, agora eu darei qualquer coisa em troca. Não espere até este momento, é muito tarde. Ele fala com você agora enquanto você tem vida. Escute, não deixe esse lugar se você está perdido. E corra de volta para os seus pecados. É suicídio. Não faça isso. Você ouviu a verdade. Às vezes, quando as pessoas ouvem a verdade e elas endurecem a si mesmos, Deus fará com que elas se endureçam. E muitas vezes, quando você se endurece contra a verdade, está tudo acabado, você não terá outra chance de ouvir novamente. Você será como meu padrasto. O próximo lugar em que estará é na cova. Não me lembro quem foi, mas contaram uma história de 2 homens jovens que tinham namoradas que iam à igreja. Os pais das namoradas os fizeram ir à igreja. 2 rapazes apareceram para pegar as garotas e o pregador os viu entrar. Eles ficaram lá atrás esperando o culto terminar e ele foi diretamente para eles e foi para a parte de trás da igreja e começou a falar com eles, e eles rejeitaram e recusaram, e um dos jovens morreu logo depois disso. Nós procuramos proclamar a verdade para uma prostituta que veio viver conosco, e ela rejeitou e morreu logo depois.
Havia um homem que se juntou à nossa igreja. Ele era viciado em heroína e ele voltou para a sua heroína após ter ouvido a verdade. E Deus tomou sua vida. Havia um jovem rapaz que se juntou a essa igreja. Foi exposto à verdade a ele. E ele voltou para a sua cocaína. Deus tomou a sua vida. Havia uma prostituta chamada Zebedi. Ela foi apresentada a verdade nessa igreja logo no início. Deus tomou sua vida. Havia um homem de uma das nossas igrejas locais que nos convidou para ir pregar e ele tentou nos enganar. Mas nós pregamos a verdade para ele. Ele rejeitou e Deus tomou sua vida. Ele era jovem. Pessoal, não passe pela porta nesta noite e volte para o seu pecado. Isso bem pode ser de Deus e pode ser a sua última chance. É isso. Está terminado, está feito. E o que foi descrito, você pode, em descrença, voltar ao seu pecado, mas vai acreditar algum dia. E o triste é que você deverá estar inserido nessa situação para perceber qual valiosa sua alma era. Quão ruim era o seu pecado. Quão tolo você foi por rejeitar. Você entende que o lugar foi feito para o demônio e seus anjos e eles não tiveram outra chance? Eles não tiveram a oportunidade de se arrepender. Você pode imaginar aqueles demônios no inferno gritando com você. Você teve a verdade diante de si. Você teve a oportunidade que nós nunca tivemos. Você teve a oportunidade de estar no céu e de ter a Cristo e de andar com Deus e de viver para sempre. E você escolheu drogas, álcool, sexo, festas, dinheiro, ganância, esportes, fama e só querendo viver a vida da sua própria maneira. Eu não quero alimentar nenhum faminto. Quero viver para mim. Apenas faça do seu jeito. Que tolo, se essa é a forma como você vive. Ouça. Tem pessoas aqui que amam seus pecados. Estou te dizendo, não saia por essa porta sem clamar ao Senhor e confessar os seus pecados e clamar a Ele para te salvar. Não vá! Há uma grande possibilidade de você não voltar mais aqui novamente. Alguns de vocês. Amém. Estamos dispensados.